Boa tarde a todos. Sou Pedro Flecha Ribeiro e é um prazer participar dessas edições do IPAE e colaborar aí com alguma reflexão sobre inovações na área de educação. No meu caso, eu proponho uma reflexão acerca da reforma curricular do ensino médio, que está em curso já há alguns anos, né? Nós estamos caminhando para 2025 e o que está em pauta é isso, né? Qual é a escolaridade que convém para os próximos anos, sobretudo com vistas à formação das gerações de brasileiros que irão atuar nas décadas de 2040, 2050 e 2060. Né? Então, não há dúvida que recai sobre escolas e educadores do mundo inteiro o enorme desafio de conceber escolaridade para gerações que vão viver num mundo diferente do nosso, né? Um mundo do qual a gente já começa a adivinhar os primeiros contornos, mas acerca do qual a gente não domina todos os detalhes, né? Então, de fato, trata-se de trajetórias curriculares, escolares e de vida em meio a toda a turbulência em pauta, né? E aos avanços tecnológicos, à revolução midiática e agora ao advento da inteligência artificial. Não é pouca coisa para a atual geração de educadores enfrentar um desafio tão grande como esse. E aí, só para buscar um pouquinho o histórico que nos trouxe até aqui, né, dá para a gente dizer que a busca por diversificação e descentralização não começa em 2017, não começa neste ou no governo anterior, mas, na verdade, é uma antiga saga, é uma verdadeira saga, né, um novelão que acompanha a educação brasileira há algumas décadas, né? Se a gente retroceder só até a primeira lei de diretrizes e bases, de 1961, a gente pode enxergar que ali já estava em pauta, já estava sendo discutido por educadores, toda essa questão da flexibilidade curricular, da diversidade curricular, e até os pioneiros da educação chegaram a publicar um segundo manifesto, em 59, ainda discutindo a questão do dualismo, ou da dualidade do nosso sistema de ensino, né? É preciso dizer que a Lei 4.024, de 61, ela levou mais tempo tramitando do que vigorou. Portanto, na verdade, esse debate é um debate que remonta aos anos 1950. Né? E depois a gente teve, com o governo militar, a gente teve a 5692, na redemocratização e já com a nova Constituição, tivemos a LDB 9394 de 96, que já está às vésperas de fazer 30 anos. 30 anos se passaram, a diversificação e descentralização anunciadas estão prometidas e permanecem prometidas sem que tenhamos, afinal de contas, o país tenha conseguido implementar em caráter definitivo a nossa reforma do ensino médio. E estamos agora vivendo, nesse 2024, nós já estamos agora em outubro, né? Preparando o ano de 2025, estamos agora vivendo o contorcionismo da reforma da reforma. E é esse o momento em que estamos aqui trazendo essas reflexões. Só para retomar, então, um pouco o testemunho do que foi toda essa epopeia, né? Aqui falando de uma escola antiga, como o Colégio Andros, né? Que está com seus 107 anos, ele acompanhou e viveu tudo isso. E, por exemplo, às vésperas da 4.024, o MEC, o Ministério da Educação, lançou para escolas de todo o país um convite para que aquelas que se interessassem em reformar o currículo, que pudessem praticar e participar do que o governo chamou de plano das classes experimentais. Eram experimentais porque elas antecediam
no tempo o espírito da LDB que veio a vigorar a partir de 1961. Então foi 58, 59, 60, foi o tempo que durou essas classes experimentais. O Andros foi uma das escolas que aqui no Rio de Janeiro aderiu àquela proposta, aquele convite do Ministério da Educação. Então aqui um pouquinho do currículo que foi posto em cena, no fundo era isso, nós tínhamos o clássico e o científico. E quem sabe agora, 60 anos depois, na hora da gente estar concebendo itinerários formativos, o que esteja em pauta não seja, de alguma forma, revisitar aquilo que estava inventado 60 anos atrás. O Pierre Levy traz essa reflexão aqui, que o que é preciso aprender não pode mais ser planejado, nem precisamente definido com antecedência. E realmente fica cada vez mais remoto e fora de época a concepção de um currículo a priori ditado a partir de uma agência central, né? Quando a gente pensa nas inovações necessárias, elas só podem advir, só podem brotar num ambiente de experimentação, num ambiente que tanto a legislação como as avaliações em larga escala estimulem, promovam, encorajem a que experiências sejam feitas. Com tudo centralizado, padronizado e avaliado com rigor muito restritivo, o que acaba acontecendo é que o que se promove é um ambiente que desencoraja a experimentação e a inovação. Nós estamos agora, nesse 2024, vivendo esse período pós-pandemia, né? Portanto, pós-remoto exclusivo, pós esse remoto emergencial, e que foi o momento, né, que durante a pandemia marcou a desmaterialização da escola, dos seus processos, das suas práticas, da sala de aula, e quando foi necessário uma verdadeira reinvenção da sala de aula e das práticas docentes, né? Talvez agora, no retorno presencial, é que a gente possa estar, de fato, começando a amadurecer metodologias híbridas, né, dignas do nome. Então, no que se refere ao currículo, a gente pode discutir, o que cabe ser discutido, né, é a identidade dos itinerários formativos, né? Eles devem ser desenhados, recortados por áreas do conhecimento, por eixos estruturantes ou por carreiras ou áreas de atuação profissional. A minha recomendação, se eu puder dar, é que seja por carreiras ou áreas de atuação profissional. É como se esse cubo, essa imagem desse cubo, é como se ele materializasse todos os objetos de conhecimento, todo o currículo do ensino médio. A gente consegue recortar numa face pelas 4 áreas do conhecimento, né, que estão arbitradas pelo Enem, que seriam 4, né? É sempre um recorte arbitrário. Você tem matemática, ciência da natureza, ciências sociais e linguagens, né? É um recorte. Eixos estruturantes também, as normativas imaginaram 4 eixos, estão aí eles, pelo abordados, mas eles se interpenetram, né? Tudo está permeado, um atravessa o outro. E, finalmente, também permeando tudo isso, a gente pode imaginar no topo do cubo um recorte, um desenho por áreas de atuação profissional. E o topo ele fica mais fluido, ele não é tão rigidamente recortado, porque, de fato, a própria distribuição das carreiras por áreas, ela é arbitrária também, né? Varia muito de instituição para instituição. Me refiro às graduações. O que a recomendação seria que, para que o jovem, para que o estudante encontre ressonância entre aquilo que a escola está oferecendo e o seu projeto de vida, é muito adequado, é muito recomendável que as escolas busquem, na medida do possível, um recorte de itinerários cujo desenho seja feito por áreas de atuação profissional. Isso vai fazer mais sentido e vai ter mais coerência com a perspectiva do jovem, do estudante, do que por um recorte por áreas de conhecimento. E, sobretudo, o que cabe ser feito agora é discernir o que do atual repertório de conteúdo cabe realmente no ensino médio e o quanto desses conteúdos não deveria ser reendereçado para as graduações. A minha hipótese é de que muito do que está em cena não cabe nem na formação geral básica e nem em itinerário formativo algum,
porque a formação do futuro médico, do futuro engenheiro, a rigor, isso tudo pertence às graduações, talvez possa ser retomado a partir de algum ciclo básico desenhado nas universidades, mas não cabem na educação básica. E a gente está tendo que reinventar o ensino médio sem que se discuta a reforma universitária, nem a reforma das licenciaturas. Esse é um dos desafios que a gente está enfrentando. Então, as normativas recomendam que a formação geral básica, né, aquilo que é realmente comum a todos, tenha um recorte por área de conhecimento, mas uma vez atendida essa exigência, as escolas ficam livres para recortar, desenhar os itinerários formativos na medida do que convenha ao seu projeto pedagógico e ao que ela entende que seja adequado para os seus alunos. Aqui no Andrews, a experiência que a gente teve, e bastante exitosa, está concluindo agora em 2024, a primeira turma, né, que fecha a terceira série, eles percorreram ao longo do seu ensino médio, desde 2022, essa trajetória que aí está. Uma primeira série que foi, sobretudo, centrada na formação geral básica, né, foi um grande ciclo básico comum, tiveram uma pequena e discreta degustação de cada uma das áreas de atuação, e a partir da segunda série, na matrícula de primeira para a segunda série em 2023, é que iniciaram as escolhas por itinerários formativos, que aqui no Andrews a gente fez 3. Tem Ciências Sociais e Humanidades, as exatas, né, engenharias exatas, né, o STEM, e biomédicas. Né? Biomédicas, sobretudo com biologia e algumas humanidades, as engenharias com matemática, química, física e as ciências sociais e linguagens concentradas no primeiro. Mas notem, tem uma dissociação aí, que biologia, embora seja da área de conhecimento, né, de ciência da natureza, ela aqui se desloca para ter um itinerário quase que exclusivo, deixando matemática, física e química no outro itinerário. E aí, toda a sorte também de metodologias entrou em cartaz, com eletivas, componentes curriculares mais diversos, proporcionando aos jovens N situações de aprendizagem, as mais diversas. E, finalmente, uma reflexão sobre avaliações e representações do que vem a ser qualidade de ensino. Lembrando sempre, né, que o que acontece em sala de aula decorre, por um lado, das prescrições legais e, por outro lado, hoje em dia, das avaliações em larga escala. E aí, sobretudo, o SAEB, especialmente o Enem, no que se refere ao ensino médio. Né? São por esses dois caminhos que a gente determina as práticas escolares que estão em cena, né, em todas as escolas do país. E aí, lembrando, no que se refere às avaliações de larga escala, que a sua legitimidade decorre de que sejam atendidos pelo menos 4 itens importantes. Né? Elas devem ser éticas, elas têm que ter cuidado com cada público envolvido. Alunos, professores, gestores, escolas, sistemas. Elas têm que ser exatas, têm que ser tecnicamente precisas. Elas têm que ser viáveis, né? No orçamento, no tempo, na logística. E, finalmente, e talvez o mais importante, elas têm que ser úteis, elas têm que das avaliações empreendidas, é necessário que se extraia informações que sejam úteis, que sejam relevantes para aqueles públicos destinatários. Então, muitos referem a para que público destinatário estão organizadas as informações. E aí, esse é o impasse que a gente está vivendo. Estamos agora em outubro de 24, sem que itinerários formativos tenham sido definidos, sem que a matriz do Enem tenha sido claramente definida. Então, a gente está vivendo toda essa trajetória de 2022, 23 e 24, está se formando agora uma coorte de alunos que percorreu o seu ensino médio sem que tenha havido, por parte do avaliador, a publicação clara e com antecedência acerca de como seria essa avaliação ao final do ensino médio. E hoje, o que está se discutindo é que o novo Enem, o novíssimo Enem, o que vai vigorar pelos próximos anos, deverá avaliar, não mais, lamentavelmente, não mais os itinerários formativos, porque seria muito importante que o INEP induzisse as escolas a esse tipo de recorte de itinerário por áreas de atuação profissional, mas, apesar das recomendações, parece que o INEP insiste em só avaliar a formação geral básica. Ora,
A avaliação exclusiva da formação geral básica é algo que já houve, já foi feito. É muito próximo do que o PISA faz e eu me pergunto em que medida não será muito próximo também da primeira matriz que vigorou do Enem, o Enem que, tal como ele esteve em cartaz até 2008 e que foi abandonado a partir de 2009, para ficar tão conteudista, tão massivo, com tanto aprofundamento. Então, na hora em que o país escolhe, né, o MEC anuncia que nós não vamos avaliar o aprofundamento e que o que será avaliado no Enem será tão somente a formação geral básica, a pergunta que me ocorre deixar no ar é: em que medida isso não seria um retorno àquele primeiro modelo do Enem, a sua versão original? Em que isso seria diferente de um Enem que avalie tão somente a formação geral básica? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. E um pouco aqui essa ideia, né? Se a gente tivesse uma segunda fase por itinerários formativos, ela seria o segundo dia do Enem, e na primeira fase a gente teria um Enem próximo do PISA ou próximo daquela matriz original. Aqui duas sugestões propostas pelo professor Eduardo Deschamps, são estratégias em cena hoje, praticadas hoje por universidades que existem, né? Numa delas, a gente tem um segundo dia com 4 blocos, né? Exatas e tecnológicas, biológicas e saúde, humanidades e artes, e depois ciências sociais aplicadas, e outra mais simples, que você tem provas obrigatórias no primeiro dia e no segundo dia exatas, biológicas e humanidades, né? E mais habilidade específica para artes e arquitetura. Mas, sobretudo, que você tem 3 itinerários formativos: exatas, biológicas e humanidades. Então, a ideia é que, através desses blocos do segundo dia, o INEP pode e deve contribuir e muito para induzir nos sistemas de ensino itinerários que correspondam ao projeto de vida dos alunos. Eu acho que isso fará sentido tanto para o aluno que busca a carreira universitária, como para aquele jovem também que está buscando ensino técnico de nível médio. A ideia, para concluir, a possibilidade de escolha é direito do estudante, as avaliações são indutoras de aperfeiçoamento, constâncias de critérios e previsibilidade promovem a qualidade da educação básica, é importantíssimo que isso seja oferecido a gestores, escolas, professores e estudantes, e, no fundo, aquela ideia de que a avaliação do futuro é a avaliação que promove inovação. E quando uma avaliação fica congelada, quando ela fica enrijecida, ela acaba travando a inovação onde ela deve acontecer. E, finalmente, a gente conclui aqui fazendo votos de que, enfim, a gente encontre caminhos aí para que a avaliação cada vez mais induza e promova a flexibilidade e a inovação de que a gente tanto precisa. Muito obrigado. Até a próxima.